Boa tarde, Cristina! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Dulce. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, sabe por que nós estamos de amarelinho? Amarelinho? Nós estamos de amarelinho porque hoje teve jogo do Brasil. Foi lindo. E a gente nem combinou, hein? Nem combinou, pois é. E o Brasil foi classificado, gente, para a segunda fase. Então, Ai, quando vocês sim. verem essa aula, né, provavelmente já vai ter até acabado a Copa, sei lá, ou vai estar lá na final. A gente Acabando. não sabe hoje, mas hoje a gente sabe que o Brasil entrou na segunda fase, pelo menos. Ganhou Verdade. da Suíça hoje. Mas é isso, foi gostoso. Foi Eu gostoso. não sou muito ligada em jogo, não, hein, pessoal? Vi uns pedacinhos aqui com meu marido, mas eu tô ligada em outras coisas aqui. Mas vamos lá, vamos expandir a consciência, continuar. É esse livro que é fenomenal, A Lei Universal da Atração, da Esther Hicks e do Jerry Hicks, com o Abraham, ou Abrahams, né? Porque, na verdade, a Esther é um meio, é um meio, vamos falar assim, é o que permite essa comunicação, e os Abrahams são seres não físicos que nos dão respostas, né, de perguntas que eu tenho certeza todo mundo está querendo aí, as respostas. E a gente parou na página 56. Olha o título. Quero mais alegria, felicidade e harmonia. Quer também, Cristina? Quero Eu sei que ela muito, quer. quero Pois muito. é, então vamos ver o que eles falam disso. Jerry pergunta o seguinte: e se alguém disser a você, Abraham, eu quero ser mais alegre? Como posso usar o que você está ensinando para atrair mais alegria, felicidade e harmonia para a minha vida? Vamos ver a resposta. Abraham responde: primeiro, cumprimentaríamos a pessoa na descoberta do desejo mais importante de todos, a busca pela alegria. Pois na busca de um encontro da alegria, você não apenas encontra um alinhamento perfeito com seu ser interior e com quem você realmente é, mas também você encontra alinhamento vibracional com todas as coisas que você deseja. Quando a alegria é realmente importante para você, você não se permite focar em coisas que não o fazem se sentir bem. E o resultado de ter apenas os pensamentos que o fazem sentir-se bem faz com que você crie uma vida maravilhosa, repleta de todas as coisas que você deseja. Quando você mantém o desejo de ser alegre e é sensível à maneira como se sente, é guia consequentemente, guia seus pensamentos na direção das coisas que o fazem sentir-se melhor e melhor, você aperfeiçoa sua vibração e o seu ponto de atração se torna um que apenas atrairá, a, através da lei da atração, as coisas que você deseja. Guiar os seus pensamentos deliberadamente é a chave para uma vida de alegria, mas um desejo de sentir alegria é o melhor plano para tudo, pois no alcance da alegria você encontra os pensamentos que atraem a vida maravilhosa que você deseja. Lembra que eu contei para vocês outro dia que eu pedi ajuda para uma amiga para ela rever, né, assim, para ela fazer comigo uma análise como coach dos meus projetos, dos meus propósitos de vida e dos meus objetivos, porque de verdade eu não estava sentindo, sabe, aquela vontade, aquela paixão que a gente tem que sentir pelos desejos. Qual era o meu primeiro propósito? Ganhar X mil por mês. E verdadeiramente, para o meu coração, o dinheiro em si, ele não gera essa paixão.
O que que gera essa paixão no meu coração? As coisas que o dinheiro pode me trazer, como viajar, como, sei lá, dar presente para os meus sobrinhos, para as minhas meninas, né? Morar na casa que eu desejo, ou então ter o carro que eu desejo. Enfim, viajar lá para casa da Cristina e conhecer todos os meus amigos que hoje são mais virtuais do que físicos, né, perto de mim. E, enfim, ter uma situação de liberdade financeira e geográfica que me permitisse isso. Então, de verdade, o primeiro objetivo já me autossabotava. Por quê? Porque você precisa sentir paixão, sabe, tesão, pelo seu propósito de vida. E estava errado, meu propósito de vida não era aquele. Meu propósito é sentir alegria, sabe? Isso aí é o meu propósito de vida. E é claro que para isso eu preciso do dinheiro, mas se eu foco no dinheiro, eu não sinto isso. Mas e se eu foco na alegria? E se eu foco nas coisas que eu gosto, como viajar, né? Como, sei lá, como dar presente ou como sei lá, fazer o que eu gosto, entrar no mercado e sem, sabe, sem olhar preço, comprar as coisas que eu gostaria. Enfim, de verdade, quando eu olho para essas coisas, eu sinto essa vontade, essa paixão. Mas quando eu olhava para aquela cifra, esfriava. Então, quando ele traz aqui que o nosso propósito tem que ser a alegria, eu concordo plenamente, porque eu vivi isso muito há pouco tempo, não tem, sei lá, 3, 4 meses que isso aconteceu, e eu descobri isso, que o meu propósito eram as coisas que o dinheiro poderia me trazer, e não o dinheiro em si. E quantas vezes a gente se engana, por exemplo, é porque eu quero casar com fulano, né? Se não for fulano, não serve. De verdade, a gente quer ser feliz. A gente quer sentir, a gente quer sentir amor, mas a gente também quer se sentir amada. Então, como seria você soltar isso para o universo e o universo trazer a pessoa certa que vai te trazer isso e que às vezes você nem conhece? Às vezes está do outro lado do mundo, entendeu? E que aí, se você solta isso, alguma coisa vai acontecer, as possibilidades se movem, o universo se move, né? Gira 10 vezes e de repente está a pessoa ali na sua frente. Então, quando a gente faz o pedido certo, é igual fazer o pedido certo lá para o gênio da lâmpada, né? As coisas acontecem. Agora, se você faz o pedido errado, pediu, tá pedido, entendeu? Não pode ficar arrependido. Quer falar não, Cristina? Deixa eu abrir aqui. Então, e assim, ó, uma coisa que me chamou a atenção aqui, nessa parte que ele traz da alegria, quando ele coloca assim, ó, o desejo de sentir alegria. Porque ele podia, por exemplo, ter colocado na frase, por exemplo, ser alegre. Mas quando ele traz o desejo de sentir alegria, isso amplia, não define que você já está alegre, mas ele te coloca numa condição de desejar aquela alegria. Porque muitas vezes a gente está nesse espaço do tipo, a gente sabe que a alegria é uma chave gigantesca que abre portas, mas a gente não acessa a alegria, a gente ou acessa assim, fica vacilando, sabe? Acessa, fica um pouquinho alegre, vai um pouquinho, vibra um pouquinho a alegria, daqui a pouco tá murcha de novo. Mas quando você tem esse desejo de sentir a alegria, você busca por ela. Você busca essa frequência de novo na sua vida. E aí você vai atrás de uma música, vai atrás de um bate-papo. E isso é importante, né? Às vezes a gente não tem clareza das coisas que a gente quer. Né? Como você trouxe aí quando você fez essa reanálise dos seus objetivos e tudo mais. Mas quando você tem esse desejo de se sentir alegre e busca por ele, vai ficando cada vez mais claro o que te traz alegria na vida.
o que anima o teu coração, o que realmente, sabe, sai do lugar comum, de ser, tipo, só o normal, de fazer o bem para todo mundo, ou de ter dinheiro. Não, você vai realmente ali naquilo que te traz alegria, né? E é muito gostoso. E esse desejo, volto a dizer, eu fiquei assim realmente bem aliviada quando eu captei isso aqui, tanto na primeira frase, na pergunta, quando ele coloca a pergunta, quando ele responde a pergunta aqui do Abraham, logo na primeira frase, e aqui no último parágrafo, né? Então, sabe, tipo assim, ó, ainda que você não está alegre, não esteja alegre, se você tiver esse desejo dentro de você, continua, segue, sabe, você vai achar essa alegria. E eu achei isso muito, muito gostoso de ouvir. E assim, eu achei também muito interessante ele falar o seguinte: a pessoa que deseja ser alegre, ainda que ela já seja, ser mais alegre ainda, né? Ela vai impedir pensamentos que afastem ela desse sentimento. E isso é intencional, a gente tem que botar intenção e esforço nisso. Então, se chega alguém que começa a te botar para baixo, você sabe, saída pela esquerda. Deixa eu ir ali, gente. Deixa eu ver o que tá passando ali na esquina. Estou me chamando ali um minutinho. E é tão comum isso, gente. É tão fácil de você perceber isso de pessoas que te amam demais, sabe assim? De verdade, de amigos queridos, e de repente vem com aquele balde de água fria em cima da sua alegria. Se você, sabe, tá percebendo isso, não deixa, não. Hoje ainda falava assim, olha, fica no interessante ponto de vista com a pessoa. Porque de verdade, a gente não sabe, né? Lembra que a gente já vem sempre falando? A gente não sabe da história toda, a nossa perspectiva é muito limitada, né? Mas focando nesse aqui agora, nesse momento, nesse espaço-tempo que a gente está vivendo, cuida da tua alegria, sabe? Cuida da tua vibração. Ainda que de repente uma pessoa muito amada, muito querida, muito próxima de você, da tua família, às vezes, queira, venha com algum movimento que te entristeça, não julgue, sabe? Porque quando acontecem esses movimentos, o que eu percebo é assim, ó, você está num ascendente de crescimento, de expansão da sua consciência, aí é como se, de repente, as pessoas mais próximas se aproximassem de você para, tipo, como se fosse um teste, sabe? Então, Para falar mal dos outros. Olha só, coisas que fazem você sair dessa alegria. Falar mal dos outros, é ficar reclamando. Gente, reclamação é igual negatividade, é igual falta de gratidão. Então, você tem que sair dessa sintonia, dessa vibração. Se a pessoa não, se você já tentou mudar a frequência e a pessoa não muda, você precisa ver menos essa pessoa, sim, porque ela vai te deixar para baixo. Porque é inevitável que a gente se contamine. A gente se contamina. Então, e nessa contaminação, por mais que de repente a pessoa, vamos supor, é da sua casa, você vai fazer o quê? Eu não tenho como evitar. Se blinde a você, sabe? Vai para o interessante ponto de vista de verdade. Falar, interessante ponto de vista dessa pessoa. E assim, ó, quietinho, não é para soltar farpa, não é para fazer briga, não é para fazer birra, é realmente ficar no interessante ponto de vista. Sabe aquele exercício gostoso de fazer? Interessante ponto de vista muito interessante, que eu estou pensando isso. E assim a gente consegue sair da zona de batalha, digamos assim, da zona de tiro, você entende? E aí você elevando um pouquinho, você acha sua alegria de novo. Porque você estava tão bem, você estava tão feliz, de repente um comentário de alguém, tipo, opa, interessante ponto de vista. E aí você consegue sair dessas zonas de contágio. Quando é comentário, pessoa, né? olha só, como nós somos pessoas que estamos aqui em expansão de consciência e a ideia é expandir a consciência, né? A gente entender se de verdade o que a gente está pensando é bom para a gente, ou se a gente está certo,
Quando é opinião, ouça. Ouça a opinião, entendeu? Ouça a ideia, ouça o que a pessoa tem para falar, e aí veja se isso é leve para você ou não. Se não for, fala assim, é só um interessante ponto de vista da pessoa. Agora, quando é negatividade pura, tipo reclamação, falar mal dos outros, aí, gente, sai da... Vai cuidar da planta, vai passar um café. É. Ai, E por que eu falo dessa questão da opinião, gente? Porque eu já mudei muito a minha opinião de vários assuntos, porque eu me permiti olhar para o que a pessoa estava falando, mesmo que eu não gostasse. Eu falei, gente, será que essa pessoa está falando? Será que o que ela está falando tem sentido? E quando eu fui pesquisar, eu estava errada e a pessoa estava certa. Então, permita-se, porque isso é a fonte de expansão de consciência. Se a gente não faz isso, a gente não cresce, não expande, não melhora e a gente perde tempo, que é vida. Então é isso. Vamos lá. Não é muito egoísta querer mais alegria ainda, Cristina? Você já é uma pessoa tão alegre, você quer ser mais? Sou egoísta. Você vai tirar a alegria do mundo, quer toda ela para você? Ai, ai, vamos socializar a alegria. Vamos dividir igualmente. Vamos lá. E Jerry pergunta o seguinte: alguns diriam que uma pessoa quer ter mais alegria todo o tempo. Seria uma forma egoísta, como se desejar a alegria fosse uma coisa negativa. E Abraham responde: constantemente somos acusados de ensinar o egoísmo e sempre concordamos que certamente ensinamos o egoísmo, pois você não pode perceber a vida a partir de nenhuma perspectiva que não seja a partir da sua mesmo. O egoísmo é uma percepção do ser, né, do nosso ego. É a imagem que você mantém de si mesmo. Esteja você focando sobre si mesmo ou sobre outra pessoa. Está fazendo isso a partir do seu ponto vibracional, pessoal. E qualquer coisa que você esteja sentindo é o seu ponto de atração. Assim, se você partir da perspectiva do ser, se você partir da perspectiva do ser, você está focado de uma maneira que você se sente bem. Então, o seu ponto de atração é tal que as coisas que você está atraindo através da lei da atração o agradarão quando acontecerem. Se, no entanto, você não é egoísta o bastante para insistir em focar de uma maneira que o faça sentir-se bem e está focado sobre algo que o faz sentir-se mal, então o seu ponto de atração é tal que você está atraindo negativamente e você não gostará do que está vindo acontecer. Então, a menos que você seja egoísta o bastante para se importar sobre como se sente e, consequentemente, direcionar os seus pensamentos de tal forma que o permita uma conexão verdadeira com seu ser interior, você não tem nada a dar para ninguém. Todo mundo é egoísta. Não é possível ser o contrário. Uau! Que quebra de paradigma isso aqui, hein? É uma quebra de paradigma. Ele coloca o egoísmo como uma coisa necessária aqui, não só como boa, mas como necessária para você começar a focar no que te faz bem. É o que a gente falou, né? De se afastar de pessoas negativas. Pelo menos até você aprender a fazer o que a Cristina falou, que é o se blindar, porque de verdade, gente, você precisa de muita, muita, muita maturidade emocional para fazer isso. Eu confesso que eu não tenho. Então, em muitos momentos eu escolhi, não, eu não vou ver essa pessoa tantas vezes quanto eu via, eu vou diminuir o tempo que eu fico com essa pessoa, que eu falo com essa pessoa. Por quê? Porque não me fazia bem, de verdade. Então, é uma forma de você evitar. É uma forma egoísta? Pode ser. Pode ser. Mas, de verdade, você tem que pensar em você num primeiro momento.
Sabe? É amar ao próximo como a si mesmo e não mais do que a si mesmo. Primeiro, para ajudar o outro, você precisa estar bem, né? 2 negativos vão só somar negatividade, né? No caso de pessoas, negativo com negativo não fica positivo, fica mais negativo, né? Então, a gente precisa ser egoísta nesse ponto de querer atrair coisas boas e, para isso, às vezes, mudar até de ambiente. Sim. O que é mais digno, dar ou receber? Gente, olha, eu tenho, vou falar para vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre um pouco sobre egoísmo, sobre você querer muito ou querer pouco, né? E o vídeo chama assim, não seja egoísta, não queira somente o necessário. Tá? E eu tenho um outro que fala o seguinte, o dar e receber, o que é mais importante? Vamos lá, e ele vai falar aqui, o que é mais digno, dar ou receber? E Jerry pergunta o seguinte, parece que você veria que é certo e agradável tanto dar quanto receber. Em outras palavras, você não vê um moralmente superior ao outro? Por que ele fez essa pergunta, gente? Porque na Bíblia fala que dar é melhor que receber, não é? Não tem um negócio assim? Procura aí pra gente, Cristina, dar e receber na Bíblia. Procura pra gente na internet. Você tá na internet? Você pode? Vamos ver o que está escrito lá. Mas a gente foi ensinado, não sei se isso está escrito na Bíblia, mas a gente foi ensinado que é muito mais valioso você dar do que receber. Tanto é que tem gente que tem dificuldades grandiosíssimas em receber, mas são grandes doadores. São pessoas que fazem muito bem aos outros, mas elas não conseguem receber. Às vezes até um elogio. Você dá um elogio, ela, não, imagina, entendeu? Ela não consegue receber nem mesmo um elogio. E aí, vamos ver o que o Abraham fala. Abraham fala o seguinte: por causa da poderosa lei da atração, qualquer coisa que você esteja dando, pela maneira como emite a sua vibração, você está recebendo. Uau! Muito legal. A lei da atração sempre classifica as coisas acuradamente e traz para todo mundo o produto compatibilizado dos seus pensamentos. Assim, quando você dá um pensamento de bem-estar, você sempre recebe o equivalente compatível. Quando você oferece pensamentos de aversão, a lei da atração não pode lhe trazer resultados amorosos. Isso desafia a lei. Normalmente, quando as pessoas falam de dar e receber, estão se referindo a presentes e atitudes ou coisas materiais. Mas a lei da atração não está respondendo às suas palavras ou ações, mas ao contrário, a vibração que está na base daquelas palavras e ações. Digamos que você vê aqueles que necessitam de algo. Vamos supor que você está na rua passando e vê alguém que necessita de alguma coisa, tá? Talvez eles não tenham dinheiro, transporte ou comida. E quando você os vê, você se sente triste, porque está focado na necessidade deles e ativando isso na sua própria vibração. A partir desse estado de tristeza, você oferece a ele a ação do dinheiro ou da comida. A vibração que você está transmitindo está, na verdade, a dizer-lhes: faço isso faço isso por você porque eu vejo que você não pode fazer isso por si mesmo. Caramba, você diminui o outro. Acha que o outro não é capaz, né? Sua vibração está, na verdade, focada sobre a falta de bem-estar deles e, consequentemente, embora você tenha oferecido dinheiro ou comida através da sua ação, o seu sinal dominante está perpetuando as necessidades deles. Caramba, isso é muito grande, isso é muito grandioso. Ó, é uma lição para todo mundo que está aí, que eu tenho certeza que
que já passou por isso. Vamos lá. Encorajamos você a superar, a separar um tempo para imaginar aquelas pessoas numa situação melhor. Pratique o pensamento sobre o sucesso e felicidade delas em sua própria mente. E uma vez que essa seja a vibração dominante que você mantenha sobre eles, então ofereça qualquer ação inspirada que você está sentindo agora. Nesse caso, por causa da vibração dominante do seu ser, já que você está mantendo-os como objeto de atenção, você atrairá uma vibração compatibilizada do seu bem-estar deles. Em outras palavras, você os alavancará. Você os ajudará a encontrar a vibração que compatibiliza com o desejo deles por bem-estar, ao invés da vibração que compatibiliza-se com a situação atual. Em nosso ponto de vista, esse é o único tipo de doação que tem valor. Caramba! Caramba! Isso é grande demais. A questão não é o que é superior dar ou receber. A questão é o que é superior focar sobre o que é desejado ou sobre o que é indesejado. O que é superior alavancar alguém pela crença em seu sucesso ou somar ao seu desencorajamento observando onde eles estão? O que é superior... Gente, eu vou ler de novo, tá? Porque eu não tô lendo muito direito isso, não. A questão não é o que é superior, dar ou receber. A questão é o que é superior, focar sobre o que é desejado ou sobre o que é indesejado. O que é superior? Alavancar alguém pela crença do seu sucesso, em seu sucesso, ou somar ao seu desencorajamento, observando onde eles estão. Porque quando a gente observa, a gente cria mais disso. O que é superior? Em estar em alinhamento com seu ser interior e então tomar uma atitude, ou estar desalinhado e tomando uma atitude? Porque quando você fica triste, você se desalinha, lembra? O que é superior? Somar ao sucesso de alguém ou somar ao seu fracasso? Gente, isso aqui para mim é uma lição que vale mais que ouro, mais que ouro. O melhor presente que você poderia dar a alguém é o presente da sua expectativa sobre o sucesso desse alguém. Há tantos mundos diferentes quanto observadores, seres ou indivíduos. Você não está aqui para criar um mundo onde todo mundo seja igual. Queremos e conseguindo a mesma coisa. Então, não estamos aqui para criar um mundo onde todo mundo é igual, que está querendo e conseguindo a mesma coisa. Ó, você está aqui para ser o que deseja ser, enquanto permite que os outros sejam o que eles desejam ser. Isso é ter liberdade, né? Liberdade é você dar ao outro a capacidade de ser o que ele quiser ser. Ah, mas ele quer ser mendigo, isso é horrível, ele quer ser um drogado. É a escolha de cada um, né? E a gente precisa o quê? Ser a honra nessa escolha. Mas quando você olha para isso com pena ou raiva, primeiro que você se desalinha e você fica olhando para isso com mais negatividade e cria mais disso. Olha só. Isso é realmente uma lição e tanto. Fala, Cris. Né? Você congela a pessoa naquela condição. Congela. E aumenta às vezes, né? Isso mesmo, essa é a palavra certa. Cris, segue aí. Já deu aqui o meu tempo. E se todo mundo conseguisse tudo o que quisesse? Seria uma maravilha. Seria não, já é. Jerry, deixe-me fazer o papel do advogado do diabo aqui. Se cada um dos seres egoístas nesse planeta tivesse tudo que querem individualmente, que tipo de bagunça esse mundo seria? Abraham, não seria.
E não é uma bagunça, pois, através da lei da atração, eles atrairiam para si mesmos aqueles que estivessem em harmonia com suas intenções. Você vê, esse é um lugar muito bem equilibrado. Esse em que vocês vivem. Ó, você vê. Esse é um lugar muito bem equilibrado, esse em que vocês vivem, esse planeta, né, sei lá, essa dimensão. Há um ponto de tudo aqui. Há um pouco de tudo aqui, em proporções suficientes, abundância e diferenças para dar a todos vocês os ingredientes dessa vasta e maravilhosa cozinha, para a qual vocês vieram participar. Então, agradeça. Deixa eu comentar. Eu fiz um vídeo, uma live, que fala sobre isso, sobre você criar conscientemente tudo o que deseja. E aí, uma pessoa que estava na live comentou o seguinte: seria o caos se todo mundo conseguisse o que quer. Porque diz que tem um filme aí da Mulher Maravilha, que eu não sei qual onde todo mundo consegue o que quer e o mundo vira o caos. Mas percebe que isso é uma visão, é um interessante ponto de vista de alguém? Pensa só, você atrai para você as coisas e você atrai para os outros também, certo? Mas existe uma lei chamada de causa e efeito, onde o que você deseja para o outro vem para você também. Então, alguém que domina isso, essas leis, e atrairia para si tudo o que deseja, ele atrairia para o outro coisas que ele não deseja para ele? Não, porque ele conhece a lei de causa e efeito também. Que a lei de causa e efeito é amarradíssima com a lei da atração. Então, presta atenção. Ninguém que conhece a lei da atração, que conhece as leis do universo, deseja o mal para o outro. Por mais que você seja egoísta de olhar para o que te faz bem, você nunca deseja o mal para o outro. Você pode deixar que ele, tipo assim, eu não ajudo, mas eu também não atrapalho. Mas o ser egoísta, quando ele falou ser egoísta, também não é de não ajudar. É de não deixar o outro te atrapalhar. Uhum. Né? É de não deixar o outro te influenciar em negatividade. É de você, às vezes, ter que se afastar. Então, E ver que a sua ajuda, ela tem que ser numa proporção que permita o crescimento do outro, permita o crescimento e esteja na permissão com a escolha do outro. E você quer ver onde vai ser difícil isso, né? Assim, mais difícil é no seio familiar, né? Onde a gente realmente, no papel de mãe, no papel de tia, acha que sabe de tudo que é melhor para a pessoa, e às vezes até está enxergando algo que é mais, que vai ser mais criação para a pessoa, mas a gente simplesmente ignora a escolha daquela pessoa. E aí você acaba congelando ela, né, naquela incapacidade. Cada vez que a pessoa se quebra do seu lado e você vai e ajuda, é uma ajuda, você está ajudando. Mas qual é o teu espírito ao ajudar? Né? Qual é a sua intenção? Qual é a tua vibração? É tipo, eu vou ajudar porque, coitada, ela está sempre se dando mal. Ou você congelando a pessoa ali naquela condição. Né? E aí, e ao mesmo tempo, você cria um ciclo vicioso nisso, porque a pessoa, direto ou indiretamente, ela meio que se acomoda àquela vibração. É uma escravidão. E os padrões inconscientes, sabe? Então, tipo assim, para que você possa vibrar, alguém sempre vai ter que estar passando mal para que você venha, né, de alecrim dourado? Será isso? Né? Então, assim, vamos despertar para isso. Então, e aí, quantas vezes, como é difícil você falar não para quem você ama, né? Ou então, sabe, bancar para você o seu sim, não é nem falar não para o outro, mas é até que ponto você consegue ter força suficiente para respeitar a tua escolha e ter em paz com ela, né?
E julgamentos virão? Sim, virão, mas você tem que ter essa consciência, né, para poder avançar. E aí é algo mais ou menos assim. Sabe quando você está entrando no mar e vem aquela um monte de onda assim te derrubando, mas você sabe que quando passa ali da onde a onda quebra, fica o mar manso de novo? Então, assim, continua. Né? Você vai levar pedrada e sacolejada de tudo quanto é lado, mas continua. No interessante ponto de vista, sem, sabe, sem querer guerra com ninguém. Vai fazendo o seu, até que você fique ali naquele sossego, digamos assim, né? Naquilo que vai ser bom para você. Deixa eu continuar aqui. Acho que eu me perdi aqui. Me perdi geral. Como posso ajudar aqueles que sofrem? É isso? Me ajuda, amiga. Jerry. Vivo uma vida alegre e gloriosa, mas constantemente sou consciente de que há muita agonia sendo vivida no mundo ao meu redor. O que poderia fazer para tornar essa experiência de vida menos dolorosa para todo mundo? Abraham. Você não pode criar na experiência dos outros, porque você não pode pensar os pensamentos dos outros. São os pensamentos que eles estão pensando, as palavras que eles falam ou as atitudes que eles têm que traz a resposta emocional, agonia, a seus seres interiores. Eles estão criando a própria agonia ao dedicar pensamentos ao que eles não querem. Agora, o que você pode fazer por eles é dar o exemplo de alegria. Torne-se um ser que pensa apenas no que deseja, que fala apenas o que está desejando, que faz apenas o que está desejando e, consequentemente, traz apenas a emoção da alegria. E isso é meio complicado, né? Meio difícil. Vamos embora. Jerry. Posso fazer isso, posso focar no que desejo, aquela alegria, e posso aprender a permitir que tenham qualquer experiência que criaram. É acurado dizer que se eu foco em suas experiências de dor, irei criar dor em minha própria experiência? Então, estarei estabelecendo aquele exemplo, o exemplo de que a experiência dolorosa, de uma experiência dolorosa? Abraham, digamos que alguém em sofrimento venha para a sua experiência. E quando você vê esse alguém em sua situação de dor, um desejo de bem-estar aparece em você, de que essa pessoa encontre uma forma de sair dessa situação de sofrimento. Então, a dor dela lhe atingiu levemente, conforme você identificou rapidamente seu desejo por uma solução prazerosa. Se você, então, vira a sua atenção integral para a resolução satisfatória dessa situação de dor da pessoa, você não sente uma dor real e seria um catalisador a inspirar uma solução verdadeira para ela. Esse é o exemplo de que uma alavancagem verdadeira é. Esse é o exemplo do que uma alavancagem verdadeira é. Contudo, se você apenas focar na dor dela ou na situação que provocou a dor, você ativará em si a vibração que se compatibiliza com a dor e também começará a sentir a dor conforme começa a atrair aquilo que não quer. Então, muito cuidado nisso de querer ajudar alguém, né? Muito cuidado. Para que você não se identifique com a dor do outro, a ponto de, além de não fazer nada por ele, também acabar criando para você mais aquela situação, né? Então, sabe aquela situação, tipo assim, ó, eu entendo a tua dor. O que eu posso fazer, filho? Eu rezo por você. Não, mas assim, o que você pode fazer, você faça. Mas se não pode, não faça nada, não se envolva emocionalmente.
O problema é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, não estamos assim 100% emocionalmente. Então é muito comum, até porque é mais fácil a gente sair para cuidar do, sabe assim, cuidar da vida do outro, do que cuidar de você mesmo, cuidar das suas dores, das suas feridas e realmente estar ali, né, alinhado um dia com a terapia, você acaba caindo nessa de querer ajudar e ao querer ajudar você se envolve e se envolvendo você não é ajuda nem para ela e acaba criando para você. Traz para o teu campo uma situação que não deveria acontecer. Né? Então, acho que vale a pena observar isso com carinho. Às vezes a gente, sabe aquele ditado assim, ó, mais ajuda que não atrapalha? É uma verdade, de verdade. Às vezes você distante da pessoa, você pensa nela e manda para ela todo o teu amor, teu pensamento positivo, sabe? Aquele copo de água que você bebe e manda para ela um pensamento de fé, de amor, de coragem, de paz. Ajuda mais do que você ligar, porque aí você liga e quer saber do problema da pessoa, ou então você só liga para saber, oi amiga, tudo bem? E ela, uau, esparrama tudo ali, né? Nossa, você não sabe o que está acontecendo, blá, 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 e você ali já está se envolvendo, comprando, defendendo um, acusando o outro, né? Então, assim, calma, vai com calma. Quer falar alguma coisa, Dulce? Não, aí é aquela história que você falou, aí você congela o outro nessa situação e ainda entra na mesma sintonia, né? E aí, às vezes, a coisa estava indo bem, aí de repente você começa a ladeira abaixo e não sabe por quê, porque você entrou na sintonia do mendigo que você viu na rua, ou da pessoa doente que você visitou no hospital. Caramba, realmente isso é um perigo. É isso. Eu sempre falei que pena é uma coisa horrível de se sentir. Então, não sinta pena. Sinta o seguinte, eu desejo que essa pessoa tenha força e luz e inspiração e consciência para ela vencer isso, porque se ela está passando por isso, é uma situação que ela precisa e ela vai vencer, porque ela é forte, ela tem todos os recursos já disponíveis para ela. E eu desejo que ela encontre esses recursos dentro dela rapidinho e que daqui a pouco ela dê a volta por cima e esteja melhor do que muita gente que hoje está bem. E é isso. Todo mundo é capaz. Sim. É exatamente esse ponto, né? É olhar para o outro e falar assim, olha, você tem a mesma capacidade que eu. Por mais que sabe assim, todas as condições de vida. Lembra, tudo que nos acontece é uma condição atual da tua vida. É uma escolha. Então, por mais que tudo aquilo, sabe assim, te pareça um quadro triste, em essência, todo mundo tem as condições de mudar, de fazer mudança, de procurar. E não, e você vê tantas. O desejo da alegria, o desejo da mudança. Porque essa é a chama que eu acho que a gente tem que ter sempre acesa dentro da gente. O desejo de fazer alguma coisa diferente. E assim, e tem tanto exemplo de pessoas que nasceram numa situação absurdamente difícil e que hoje são juízes, são, né, desembargadores, são pessoas importantes aí na sociedade, ou que são milionários. A gente está vendo aí jovens, né, que nasceram muito pobres. Eu fiz uma live na quinta-feira que fala sobre empreendedorismo feminino, e a Letícia, a moça que fez comigo, ela falou, eu cresci numa comunidade muitíssimo pobre. Gente do céu, tem uma moscona voando aqui, só Jesus. Não tem por onde que elas entram, tá tudo fechado. E ela falou assim, só que não é que eu critico, não. Sabe, eu tenho muitas amigas e amigos que ainda moram lá, mas eu nunca me identifiquei com aquele lugar. Então, eu sempre quis sair de lá. Então, eu trabalhei, eu fiz de tudo para sair de lá. E assim, você vê esses exemplos
E se um conseguiu, gente, se um conseguiu, é para mostrar pra gente que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Pessoas que venceram câncer, tem essas pessoas que venceram tantas coisas, né? Muito difíceis, é isso. Vai lá, Cris. Eu adoro essa frase, né? Tipo, essa ideia e conceito. Que quando um consegue, ele torna aquilo possível para todos nós. E aí, eu sempre me questionava, né? Eu falei, mas como que é isso? Então, por que deu para ele e não está dando para mim e tal? E assim, não achei ainda respostas definitivas, até porque eu não acredito nessa resposta definitiva. Eu acho que é um processo e você vai se lapidando e vai mudando e vai entendendo diferente, vai agindo diferente, vai mudando sua vibração. Mas hoje eu percebo o quê? Que esse tornar possível para você, e quando você ainda não está te acontecendo aquela situação tão desejada, é a hora de você olhar, sabe, as dobras do tecido? As dobras do tecido do teu eu interior, né? De olhar a tua conexão, a tua espiritualidade, aonde você se fortalece, onde você realmente se reconhece, essa potência toda, essa potência realizadora. E ver onde ali você ainda está na patetice, como eu costumo dizer. Sabe onde ali você ainda está querendo desver, ou então não está assumindo esse poder, essa potência. Porque está ali. Se um conseguiu, todo mundo consegue. Então, assim, o que é que dentro de você está em desacordo? Não tá sendo congruente? Porque é essa. Lembra, a comunicação primordial do universo, ela é energética. Então, é uma falta de congruência interna que está te afastando dos teus sonhos, da tua realização. Então, assim, não tem uma resposta pronta, mas existe o processo, existe a procura. Então, assim, o que é em mim? Sabe a história do Ho Oponopono? Limpa em mim, divindade, limpa em mim, que está permitindo que isso aconteça ainda no meu plano. E você vai conscientemente mudando. Você foi atacada aí por um pterodáctilo? Uau, levei até um susto. Quase que eu levei um nocaute. É a busca da consciência, gente. Acorda. Esteja presente. Exatamente isso. E assim, eu li já em alguns livros coisas do tipo assim: se alguém conseguiu e você ainda não conseguiu, é porque ele já descobriu alguma coisa que você ainda não sabe. Entendeu? O que você não sabe que o outro já conseguiu? E é por isso que a gente fala tanto da modelagem, né? Você modelar o outro não é que você querer ser o outro. É você entender como ele pensa, o que ele fala, né? Como ele sente, e você saber como ele chegou lá. Você vai fazer igual? Não. Mas você pode modelar. Porque isso é uma fórmula, não existe cada um fez de um jeito. Não, gente, se vocês forem olhar, é uma fórmula. Né? A gente leu aqui A Ciência para Ficar Rico, e ali fala, é uma fórmula. Existe a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de falar e a forma de agir. Tem gente que consegue sem essa fórmula, consegue, mas não é sustentável. Não é uma coisa sustentável. As pessoas que conseguem de forma sustentável, elas seguem essa fórmula. E a gente está falando dessa fórmula desde o primeiro livro aqui. Desde o primeiro livro. É se tornar para ser, para ter, né? Você tem que ser para ter. E o se tornar é você ser antes de ter. É você desenvolver uma consciência de quem você é começar a olhar para você e tirar o lixo, como diz a Cristina. Deixa eu limpar aqui o que não está me permitindo chegar lá, porque às vezes é tanto lixo que obstrui o caminho até o nosso sonho, o nosso sucesso. E são exatamente essas barreiras mentais e internas que nos impedem de alcançar os sonhos, os nossos objetivos, as coisas que a gente deseja e quer para a gente.
E isso é interno, não é externo. Então, o que é que você ainda não sabe que está te impedindo? Começa a pensar nisso. Sim. E pede clareza, né? Vai pedindo clareza. Universo, o que eu preciso saber aqui? Que energia se requer aqui? Cadê? Tem uma que eu gosto muito de fazer assim, ó. O que eu não sei, se eu soubesse, mudaria tudo. E vai seguindo o jogo. Opa! E vai seguindo o jogo. É interessante isso. A gente vai mudando, a gente vai acessando. Creia. Vai crescendo, vai aprendendo, desde Bora que a ficar. gente se permita. Sim. Tá? Bora ficar por aqui. A gente começa. A gente para. Daqui a pouquinho a gente segue na leitura desse ponto que a gente Combinado. precisa. Tá bom? Só para não ficar cansativo para ninguém. Tá bom. Beijo, pessoal. Até. Até, Cris.